Salve, salve rapaziadinha, mais um vídeo aqui pra vocês do Assombrando F. E hoje, como sempre aí, mais relatos de terror, historinhas pra vocês. E bom, se você curte esse tipo de assunto, esse tipo de vídeo, esse tipo de tema, né, que é o tema do terror, das histórias macabras, né, meu? Então deixa o seu like aí, deixa um comentário também. E só relembrando, né, quando eu chegar aos 100 inscritos, eu deixo o e-mail aí para caso alguém queira enviar aí as suas histórias para que eu leia aqui, beleza? E também se inscreva no canal, dê essa força aí no projeto, beleza? Bom, vamos lá aqui. Eu separei aqui dois relatos. São até que grandinhos, então vai dar um tempo bom aí de vídeo para vocês, beleza? Então vamos lá. O primeiro relato aqui se chama A Figura Negra. Vamos ver do que se trata este relato. Bom, até alguns anos atrás, o meu irmão Daniel e o namorado dele, é namorado mesmo, Marcelo, estavam morando em uma casa de 3 quartos. Não deu muito tempo com eles morando lá, até começar a acontecer algumas coisas bem assustadoras. As experiências pareciam se centralizar no Marcelo, mas para a infelicidade dele. Numa noite, Marcelo estava dormindo sozinho no quarto de visitas. Acho que ele e o Daniel estavam brigados, não tenho certeza. Ele teve aquela sensação que você tem quando tem alguém te observando. Então ele abriu os olhos e viu uma figura escura, parecida com uma sombra, se curvando sobre ele, olhando ele deitado na cama. Ele não falou qual foi a reação que ele teve na hora, mas dá para ter uma ideia. Ele encontrou a figura mais algumas vezes, em várias ocasiões diferentes. Andando pelo corredor numa noite, por exemplo, ele percebeu que aquilo que estava andando pelo corredor, vindo na direção dele. Aconteceu tudo tão depressa e tão de repente que antes que ele pudesse fazer algo, aquilo atravessou ele e passou batido, como se ele não estivesse lá. Ele falou que quando isso aconteceu, ele ficou totalmente congelado, como se estivesse dentro de uma geladeira e que os pelos do braço e da nuca dele se arrepiaram todos. O Daniel e Marcelo, depois de um tempo, fizeram uma redecoração na casa, o que consistiu em aumentar a sala um pouco, empurrando uma das paredes. Com isso, eles acabaram aumentando o corredor também, que passava do lado dessa parede. Esse era o corredor que ia para os quartos e para o banheiro. Numa noite, Marcelo estava entrando no corredor quando ele viu a figura. Aquilo foi seguindo pelo corredor, mas de repente se virou e atravessou a parede, na parte nova dela que o Daniel e ele tinham construído. Marcelo sabia que o Daniel estava sentado no sofá vendo TV na sala do outro lado da parede. Ele parou por um instante e gritou: Dani, você viu isso? E o Daniel respondeu: Eu vi. O Daniel falou depois que viu aquilo atravessar a parede, passar pela sala, entrar na cozinha, atravessar a porta e ir para a garagem, onde desapareceu. O Daniel e o Marcelo acharam que a figura estava indiferente com o desenho novo da casa e os seus movimentos ainda eram determinados pelo esquema velho da casa. O Daniel e Marcelo continuaram a encontrar a figura, mas durante o dia ainda parecia ter atraído para o Marcelo, especialmente quando ele estava dormindo ou tentando dormir, e eu achando que ele finalmente, depois de um tempo, já não aguentava mais aquilo. Numa noite, quando ele abriu os olhos e viu a sombra quase sobre ele de novo, ele pulou da cama, acendeu as luzes e, falando muitas obscenidades, falou em alto e bom som para que o fantasma o deixasse em paz. O Daniel falou que ouviu ele berrando do outro quarto. Eles deveriam estar brigados de novo. O Marcelo não teve mais problemas com a figura visitando ele de noite depois disso, mas o Daniel continuou vendo a sombra atravessar a sala muitas vezes depois. Os dois acabaram contando as histórias deles para um cara lá da vizinhança depois de um tempo,
E esse cara já tinha morado lá, naquela casa por acaso, e sabia tudo sobre todos da vizinhança. Ele falou que nos anos 70 um garoto tinha morrido lá naquela casa, aparentemente de overdose de drogas. O quarto dele era o quarto de visitas, o que não me deixou nada contente, pois é naquele quarto que eu ficava sempre que ia visitar o meu irmão, mas, apesar de tudo, eu nunca vi nada lá. Mas algumas coisinhas estranhas que acontecem naquela casa de noite. O Daniel e o Marcelo ouvem às vezes o som de algum jogo de futebol vindo de algum rádio dentro da casa, mas nunca conseguem encontrar a fonte do barulho, sendo que os dois aparelhos de som deles estão sempre desligados quando isso acontece. E finalmente, um dos garotos da vizinhança que toma conta do cachorro deles quando eles estão fora da cidade teve uma estranha experiência. Ele estava cuidando do cachorro por uns dias e, num dos dias, quando ele entrou na casa, encontrou vários pratos sujos na pia, onde não havia nenhum antes. Sabendo que ninguém tinha estado na casa, ou pelo menos não deveria ter, ele ficou assustado e saiu correndo de lá. Quando Daniel e o Marcelo chegaram no dia seguinte, não tinha nada na pia. Bem estranho isso. O Daniel e o Marcelo se mudaram daquela casa há alguns anos atrás e estão felizes da vida por não estarem encontrando atividade paranormal nenhuma na casa nova. E este foi o relato A Figura Negra. Isso aqui me fez lembrar também de uma vez que eu estava dormindo e aí eu acordei meio sonolento assim e eu olhei aqui na porta do meu quarto e vi uma figura em pé, uma figura toda negra assim, parada em pé na porta. E na hora eu dei um grito de susto, mano. Eu já levantei, já, sei lá, pensando que tinha alguém invadindo a casa e levantei, acendi as luzes. Ainda fui na gaveta, peguei uma faca, já fiquei assim, mano, alguém entrou na minha casa, já fiquei assim, bolado já. Aí na hora que eu acalmou os ânimos, que eu vi que não tinha ninguém, a porta tava trancada, a janela fechada, tudo de boa. Eu voltei a deitar. E aí na hora que eu olhei assim na porta, deu pra perceber que, bom, não era uma figura, né? Era a parte aqui. Agora não tem mais, né? Mas antes tinha uma cortina e a cortina ela tava amarrada. E aí do jeito que a cortina tava ali, do jeito que eu olhei também, e na hora que eu acordei meio que bateu uma luz também da rua, acho que deve ter passado algum carro na hora. Aí deu a impressão que tinha alguém parado na porta, mas aí depois eu olhei assim e vi que era a figura certinha, só que no formato da minha cortina, né? Então, eu lembro disso até hoje porque foi um bagulho muito bizarro, porque realmente parecia que tinha alguém parado assim me observando e foi muito bizarro, cara. Então deve ter vários acontecimentos, né? Às vezes você tá dormindo, às vezes você tá em algum lugar fazendo alguma coisa e quando você olha para determinado lugar, tem aquela semelhança de um corpo, né? Um rosto, sei lá. Tem até um nome pra isso, acho que é pareidolia, né? Se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhada aqui, porque pode ser que eu esteja falando besteira, né? Deixa eu ver aqui, pareidolia. Ver. Peraí que tá carregando aqui. É isso mesmo, pareidolia é a tendência da percepção de impor uma interpretação significativa a um estímulo, geralmente visual, de modo que se vê um objeto padrão ou significado onde não há nenhum. É isso mesmo, pareidolia. Talvez eu tive isso quando eu olhei pra cortina e pensei que era uma pessoa parada. Só que a maioria das pareidolias, né, a pessoa vê rosto, né, tipo, por exemplo, na tomada, né, tipo, vê os olhinhos, a boquinha, assim, nas árvores também, né, nas nuvens e tal. Então é bem interessante este fenômeno. Então é isso aí, vamos aqui para o segundo relato que se chama A Floresta. Então vamos ver aí do que se trata este relato chamado A Floresta. Vamos lá. Isso aconteceu há mais ou menos 7 ou 8 anos atrás. Eu estava com 8 anos e o meu irmão 11. O meu irmão Caio e o amigo dele Pedro estavam brincando no jardim e eu, como gostava do meu irmão, fui junto deles. A gente ficou correndo lá fora por um tempo e então se cansamos. Tem uma pequena floresta que fica de um lado e atrás da minha casa, uma rua bem movimentada em frente de casa e uma casa do outro lado da minha. E tem um trilho de trem
que passa por perto de casa, mas você tem que entrar na mata e andar um bocado, mas ele já está abandonado faz um tempão e nenhum trem passa lá. Nós estávamos tão entediados que acabamos entrando na mata sem ir avisar os meus pais antes. Um grande erro para um garoto de 11 anos, um de 12 e uma de 8. Nós estávamos andando pela floresta e nunca tínhamos ido tão longe assim. Eu queria voltar para casa. Eu tinha 8 anos e era uma chorona. Mas os garotos queriam ficar e eu não conseguiria voltar sozinha. Então eu não tive escolha. Foi quando nós vimos os trilhos do trem. O Caio e o Pedro saíram correndo e eu fiquei ali parada e comecei a chorar. Pedro, que era o bonzinho, voltou e falou que estava tudo bem, que eu não precisava chorar, que nós já estávamos voltando. Nós começamos a andar de novo e fomos em frente, saindo dos trilhos e entrando no mato. Depois de um bom tempo andando, vimos mais para frente a mata se abrindo, e eu fiquei relaxado e contente, achando que era minha casa já. Mas quando chegamos perto, era o trilho de novo. A gente achou estranho, porque a gente tinha saído dele, mas como a gente fez algumas curvas, simplesmente achamos que tínhamos feito um círculo, então viramos para trás e começamos a andar de novo. Depois de mais um tempo andando, chegamos a um barranco que não tínhamos visto antes. O meu irmão Caio falou que sabia onde estávamos e que já tinha ido lá e subiu o barranco e continuou em frente. Mais alguns minutos depois, e acabamos voltando para outro ponto dos trilhos. O meu irmão olhou para um lado, olhou para o outro e andou um pouco mais para frente. Eu fiquei parado ali no meio do trilho, olhando para um lado e para o outro dele, pensando se algum trem passava por ali, com Pedro do meu lado chutando uma pedra. O Caio voltou e falou, bem na minha frente, a gente está perdido. Eu comecei a chorar de novo, mas o Caio simplesmente agarrou a minha mão e me arrastou para continuarmos andando como se estivesse tudo bem. Ficamos andando por volta de mais uma hora seguindo o trilho. Foi aí que eu comecei a ouvir uma música tocando. Era maravilhosa e parecia ser uma flauta. Ela tocava e parava. Depois de um tempo tocava de novo. Quando eu ouvi primeiro, estava vindo da minha direita. Quando eu ouvi de novo, estava na minha direita ainda, mais para a frente. Eu comecei a seguir a música e o Pedro e o Caio, não querendo que eu me perdesse deles, vieram atrás de mim. A gente ainda estava nos trilhos e eu ouvi alguém andando em volta da gente e só queria voltar para casa. Depois de algum tempo, a música estava vindo de dentro da mata e para continuar seguindo ela, eu tinha que sair dos trilhos. O Caio tentou me segurar, falando que a gente ia se perder mais ainda se continuássemos seguindo a música e que era perigoso porque a gente nem sabia quem estava tocando. A música tinha parado de tocar e nós ficamos parados olhando para dentro da mata, para o lugar onde tínhamos ouvido ela pela última vez. Eu ouvi o som de alguém andando atrás da gente na mata e a música tocou de novo na nossa frente, como se estivesse avisando que tinha algo atrás da gente. Eu não pensei duas vezes e corri na direção da música. Ficamos andando por mais meia hora dentro da mata, ouvindo aquela flauta tocar, não uma música contínua, mas algumas melodias. Ela tocava e parava, às vezes fazendo a gente mudar de direção. Ela não parecia estar muito longe, mas não conseguíamos ver de onde estava vindo o som. Não víamos ninguém mais no meio da mata, não ouvíamos os passos de ninguém, o que é bem difícil de não se ouvir se tivesse mais alguém lá no meio do mato com a gente. Após um tempo, andando, eu vi uma construção e a estrada. Nós saímos correndo para lá. Era um centrinho de compras aqui da cidade, onde tem uma padaria, umas lojinhas e alguns restaurantes. O centrinho ficava a alguns quarteirões da minha casa. Na frente da padaria estava minha mãe, chorando, e o meu pai abraçando ela, falando com um policial. Assim que eu vi eles, eu saí correndo na direção deles. Minha mãe me abraçou e me pegou no colo e deu uma bronca no Caio por não ter avisado ela que ia sair, e esse foi o fim do pesadelo. Até hoje, eu não sei quem
ou que estava tocando a flauta e o que era que poderia estar nos seguindo na floresta. Não sei se tem algum espírito bom ou mau, ou talvez os dois, lá dentro da floresta. Eu já voltei algumas vezes lá depois do que aconteceu, mas não cheguei a ouvir o som daquela flauta tocando e também não me perdi. Mas, mais uma coisa que eu acho estranha é que eu não entendo como nos perdemos. O caminho da minha casa até os trilhos parece ser tão simples agora. Eu não sei se porque éramos pequenos nos perdemos ou se alguma coisa queria que nós nos perdêssemos. E este foi o relato A Floresta. Cara, talvez tenham se perdido, né? Dependendo aí, não sei, crianças e tal, andando ali sem rumo, sem direção, né? E bom, ela relatou aqui que estava perto de um centrinho, né? Então, talvez era algum barulho de lá, né? Dependendo, não sei, né? Deixe a opinião de vocês aí no comentário, beleza? Então vamos aqui para o último relato, que se chama A Garota no Vestido de Bolinhas. Isso aqui parece que é bizarro, hein? Mas é bem pequenininho o relato, vamos ver do que se trata. Esse incidente aconteceu há cerca de 5 anos atrás. Eu estava sentado em um balanço no quintal, na frente de casa, desfrutando de um belo dia de primavera, quando eu vi uma garotinha, aparentemente de uns 6 anos, em pé atrás de mim. Como o quintal de casa é aberto, eu não estranhei ela estar ali. Ela estava com um vestido amarelo com bolinhas vermelhas e cheio de babadinhos, e tinha um cabelo negro bem curtinho. Eu falei: "Oi, você é nova na vizinhança?" E ela não respondeu. Ela só olhou para mim e depois correu. Pela próxima semana inteira eu vi ela. Eu perguntava qual era o nome dela, mas ela nunca respondia. Depois de uma semana vendo ela, eu comentei com a minha mãe sobre a garotinha. Quando eu descrevi ela, a minha mãe, a minha mãe se arregalou os olhos dela. Ela sussurrou para ela mesma: "Não pode ser." Eu perguntei o que ela quis dizer e ela pediu para ir com ela. Nós fomos até a garagem e ela pegou um álbum antigo de fotos de dentro de uma caixa toda empoeirada. Ela pegou uma foto do álbum e me mostrou. Era a garotinha que eu estava vendo. "Essa é sua tia. Ela morreu quando tinha 7 anos. Ela foi enterrada com esse vestido. Minha mãe mandou rezar uma missa para ela no dia seguinte e depois disso eu nunca mais a vi." E este foi o relato A Garota no Vestido de Bolinhas. Isso aqui é bizarro, hein, cara? Isso aqui é doideira. Tem várias histórias, né? Vários relatos de pessoas que... Tanto é que tem um vídeo bem famoso. Eu não sei se o vídeo é montagem, eu não sei se é verídico, mas que ele dá medo. Sim, ele dá medo. E é do Japão, então vocês já entenderam, né? É um vídeo japonês onde tem uma repórter. Eu não sei o nome do vídeo, qualquer coisa vocês pesquisem aí com a descrição que eu vou passar aqui. Mas enfim, é uma repórter, ela tá fazendo uma reportagem lá num certo lugar, falando de uma... Eu não sei se era um orfanato, eu não vou dar tantos detalhes porque eu também não lembro, que faz muito tempo que eu vi sobre esse vídeo. Tanto é que agora eu fiquei interessado em ver novamente para ter mais detalhes, mas enfim. Aí a repórter tá lá filmando e tudo, pá, e ela vai andando assim e tem uma garotinha agachada. Se não me engano, a reportagem era sobre essa tal garotinha, que o pessoal falava que era uma assombração que tinha lá, sabe, que aparecia e tudo. Era uma garotinha no vestidinho branquinho assim, ela tá agachada. E aí o cara chega com a câmera perto da garotinha. E na hora que ela vira o rosto, tipo, é um rosto macabro, um rosto bem sinistro mesmo. E aí sei lá, talvez o repórter, se não for uma montagem, né, não sei. Nossa, tomei um susto agora, filho da puta. O cara tocou a buzina aqui na rua. Aí na hora que o cara olha, na hora que o cara olha não, na hora que a menina olha assim, é um rosto bem macabro mesmo. E aí meio que o câmera ele vai pra trás assim, ele vira. Aí na hora que ele volta a câmera de novo, a menina não tá mais lá. Mas aí quando a câmera vira, a menina tá já na porta. Que era do orfanato ou do prédio lá, alguma coisa assim. É um vídeo bem sinistro mesmo, cara. Depois vocês colocam aí, reportagem da garotinha fantasma japonesa, sei lá, um bagulho assim. Mas se vocês verem que o vídeo é sobre uma reportagem e que tem uma garotinha de vestido branco, aí vocês acharam o vídeo certo. Aí caso vocês acharem aí, pode deixar nos comentários aí o que vocês acharam. Se quiser deixar o link também,
para outras pessoas quiserem ver. Qualquer coisa eu deixo fixado aí para vocês, beleza? Então, ou qualquer coisa eu deixo aqui no vídeo, né? Depois, se não tiver copyright, né? Eu deixo para vocês darem uma olhada aí, beleza? Então, este foi o Assombrando de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, deixa os comentários aí também, se inscreva no canal e ajude no projeto. Agradeço a todos e até a próxima.